Respire e sinta o espaço ao seu redor. Feche os olhos e perceba o peso do corpo, esse templo onde você habita. Ele é o veículo, mas não é você. Muitas tradições espirituais nos ensinam. O corpo é uma passagem, não um destino. Ele é um instrumento, um canal para a experiência, mas não é a essência do que somos. A sua pele, os seus ossos, os seus sentidos são como uma veste que a sua alma escolheu para a jornada neste mundo físico. Pense, se a sua verdadeira essência fosse o corpo, o que acontece quando ele descansa? Onde está o você quando o corpo se silencia no sono profundo? É aí que começamos a ver. O corpo, apesar de essencial para viver esta vida, é apenas um veículo temporário. Iluminação, essa palavra é envolta em mistério. Quando a escutamos, algo dentro de nós ressoa, como se fosse um eco distante, uma memória adormecida. Mas o que significa realmente alcançar esse estado? Iluminação é mais do que uma ideia ou uma filosofia. É um despertar, um abrir dos olhos para uma nova realidade que sempre esteve ali, mas que permanecia oculta sob o véu das ilusões. É atravessar uma ponte invisível entre o que acreditamos ser e o que realmente somos. Pense por um momento em tudo o que você acredita ser. O seu nome, o seu corpo, as suas memórias, a sua história. Desde o nascimento, somos ensinados a ver tudo isso como parte de quem somos. Criamos uma identidade baseada no corpo e nas experiências que ele acumula. Mas a iluminação é como um raio de luz que dissolve essa identificação, desfazendo as amarras que nos prendem à ideia de que somos apenas o corpo, de que somos apenas o eu, limitado à carne e ao tempo. É um despertar para algo vasto e profundo, para uma percepção que vai além de qualquer limitação física. Imagine-se agora como uma chama que habita uma lanterna. A lanterna pode ser robusta ou frágil, brilhante ou desgastada. Ela pode trincar, envelhecer ou até se despedaçar. Mas a chama, a luz que ela guarda, permanece. É essa luz que realmente importa, essa chama que é a essência de tudo o que você é. A iluminação é o reconhecimento de que somos a chama, eterna, pura, intocada, e não o vidro, o metal ou qualquer estrutura que a contém. Somos a luz e não a lanterna que a abriga. Perceber-se como a chama e não como a lanterna é como despertar de um sonho profundo. E como em todo despertar, surge uma clareza, uma compreensão de que a nossa verdadeira natureza é luminosa e infinita. Ela não precisa do corpo para existir. O corpo é apenas uma passagem, um meio através do qual experimentamos esta vida. Mas, ao se reconhecer além do corpo, a consciência encontra paz. É como se finalmente, após uma longa jornada, ela pudesse repousar em si mesma, sem a necessidade de se agarrar a uma forma. Essa realização não é uma negação do corpo ou uma rejeição da matéria, mas sim uma integração profunda e serena da sua essência verdadeira. É uma celebração da liberdade que sempre esteve lá, aguardando ser redescoberta. Iluminação é saber que somos a chama imortal, a essência que transcende tudo além dos limites do corpo e do tempo. Imagine o momento em que fechamos os olhos e o mundo exterior desaparece. Restamos apenas nós, o silêncio, o pulsar da vida interna. Quem é que observa esse silêncio? Quem é que sente o corpo repousar, escuta os pensamentos passarem como folhas ao vento? Não é o corpo, pois ele é apenas um veículo temporário. Não é a mente, pois ela é apenas um fluxo incessante de ideias. O verdadeiro observador, aquele que vê e sente tudo isso, é a consciência. Uma presença serena e imutável, que permanece inalterada, mesmo enquanto o corpo e a mente se transformam com o tempo. Essa consciência é a essência eterna do ser. Ela não nasce nem morre, simplesmente existe, além do tempo e do espaço.
Quando despertamos para essa verdade, percebemos que o corpo, com todas as suas sensações e limitações, é apenas um instrumento através do qual experimentamos a realidade física. A verdadeira natureza do eu é como o céu que observa as nuvens passarem. As nuvens são os pensamentos, as emoções, as experiências físicas, sempre em movimento, sempre mudando. Mas o céu, a consciência, permanece imperturbável, vasta e ilimitada. Ao compreender sua própria imortalidade, a consciência se desvincula das identificações temporárias. O corpo pode envelhecer, a mente pode se agitar, mas a essência do ser continua intacta, observando calmamente o fluxo da vida. Somos, então, o eterno observador, a testemunha silenciosa que vê o mundo através dos olhos, mas não se prende a ele. E é nessa testemunha imortal e intocável que reside o verdadeiro eu, a essência pura e infinita que permanece além de todas as formas e de todos os tempos. Na iluminação, a consciência se liberta das amarras do corpo, despertando para uma realidade que vai além das limitações físicas. É como se o véu da ilusão se erguesse, revelando a verdadeira natureza do ser. As necessidades e impulsos que antes governavam a vida, o desejo de alimento, prazer, segurança, se aquietam, perdendo a força que antes exerciam sobre a mente. A fome ainda pode surgir, o frio pode ser sentido, mas essas sensações deixam de ser correntes que nos prendem. O ser iluminado olha para esses impulsos com um olhar sereno, sem se deixar dominar. A identificação com o corpo se dissolve e surge uma paz profunda, uma serenidade que não é perturbada pelas demandas da matéria. Imagine a sensação de um pássaro que por toda a vida esteve preso em uma gaiola e de repente encontra a porta aberta. Ele hesita por um momento, mas logo percebe a liberdade que sempre esteve além das grades. Assim é a alma quando se liberta das exigências do corpo. Não é que o corpo desapareça ou que suas funções se tornem irrelevantes, mas a consciência deixa de ser escrava dessas funções. Existe um desapego natural, uma aceitação de que o corpo é apenas um veículo temporário e não a essência do ser. As experiências físicas são vividas plenamente, mas não há mais apego a elas. O medo da dor, da doença ou da morte perde o domínio, porque o verdadeiro eu reconhece que é intangível e eterno. A verdadeira liberdade encontrada na iluminação não é física, mas espiritual. Ela é uma sabedoria silenciosa que se manifesta como uma calma inabalável, uma alegria que não depende de circunstâncias externas. O ser iluminado vive no mundo, mas não é do mundo. Ele experimenta a vida através do corpo, mas sabe que sua essência está além da forma. Nesse estado puro de ser, a alma encontra a verdadeira paz, uma serenidade que surge da compreensão de sua natureza imortal. A iluminação revela a liberdade que sempre esteve presente, mas que estava oculta pelas ilusões e desejos que prendem o espírito à matéria. Ao longo da história, muitos mestres espirituais experimentaram a iluminação e compartilharam suas visões sobre a relação com o corpo após esse despertar. O Buda, por exemplo, alcançou a iluminação ao meditar sob a árvore Bodhi, onde transcendeu os desejos e as limitações físicas. Nesse estado de consciência elevada, ele percebeu que o sofrimento humano é alimentado pela identificação com o corpo e pelos desejos que surgem dele. Para o Buda, a compreensão profunda de que o eu não se limita ao corpo físico trouxe uma libertação imensa, permitindo que ele visse o corpo apenas como uma ferramenta para a experiência humana e não como a essência de quem somos. Ramana Maharshi, um sábio indiano conhecido por sua quietude e introspecção, falava da transitoriedade do corpo com uma simplicidade desarmante. Ele comparava o corpo a um casaco velho que vestimos por um tempo e depois deixamos de lado. Maharshi enfatizava que, após alcançar a iluminação,
A alma se torna consciente de sua natureza imutável e eterna, percebendo o corpo apenas como um meio temporário para a manifestação no mundo físico. Para ele, o corpo era algo que poderia ser usado e apreciado enquanto necessário, mas que ao final seria descartado sem apego, da mesma forma que deixamos uma vestimenta desgastada. Esses exemplos nos convidam a refletir sobre o desapego e a impermanência. Assim como um artista que deixa seus pincéis ao terminar uma obra-prima, esses mestres viam o corpo como uma ferramenta preciosa, mas não essencial à sua verdadeira identidade. Eles amavam e cuidavam do corpo enquanto necessário, mas não eram escravos dele. Ao final, o corpo é apenas um veículo para a alma em sua jornada de autoconhecimento e iluminação, e quando sua função se completa, ele pode ser deixado para trás com gratidão, sem dor ou apego. Antes do despertar, o corpo é o campo onde todas as lições da alma são aprendidas. Através dele, experimentamos os contrastes da existência, o desejo que nos impulsiona, o medo que nos limita, o amor que nos eleva. O corpo é como um instrumento afinado pelas experiências e pelas sensações que ele proporciona, tornando-se o espaço onde a alma cresce e se conhece. Cada toque, cada sensação, cada emoção vivida no corpo é uma oportunidade de aprendizado, uma chance de compreender mais profundamente o que significa ser humano. Mas essa jornada, apesar de valiosa, está marcada pela transitoriedade, pela impermanência dos desejos e das necessidades que surgem e desaparecem com o tempo. Após a iluminação, algo profundamente transformador acontece. O corpo, que antes parecia ser o centro de nossa identidade, se torna uma presença periférica. Ele ainda está lá, com suas sensações e limitações, mas não domina mais nossa percepção do mundo. A consciência, agora desperta e expandida, começa a brilhar além das limitações físicas, como o sol que surge além das nuvens, iluminando o céu com sua luz imensa. As necessidades físicas continuam a existir, mas não têm mais o mesmo poder sobre nós. O corpo, que antes era o foco, agora é apenas o fundo silencioso sobre o qual a verdadeira experiência da consciência se desdobra. Imagine agora um lugar de pura serenidade, onde o som está distante, quase inaudível, como um leve sussurro ao longe. Esse é o papel do corpo após a iluminação. Ele continua presente, mas não interfere na vastidão da consciência. A mente, agora livre das identificações com as sensações físicas, encontra um espaço de tranquilidade profunda. O corpo não é mais o ponto de origem das emoções ou dos desejos, mas uma simples manifestação temporária, algo que serve à experiência, mas que não a define. A verdadeira liberdade, então, se encontra em perceber que somos muito mais do que aquilo que sentimos ou vemos. Somos a consciência que observa, que transcende, que simplesmente é. A transcendência do corpo e a unidade com o todo. A transcendência é o ponto onde a consciência se expande e percebe sua unidade com o todo. O ser iluminado vê além da forma física, compreendendo que nunca esteve separado da totalidade universal. Como uma gota que se dissolve no oceano, a consciência se funde ao vasto infinito, reconhecendo que o corpo é apenas uma onda passageira na superfície. A verdadeira natureza do ser é o oceano inteiro, vasto e imutável, enquanto o corpo é apenas uma expressão temporária desse todo. Ao despertar para essa realidade, a conexão com o universo se torna direta e palpável. Já não somos mais o corpo individual, mas o universo experienciando a si mesmo. Somos a montanha, o rio, o vento, o silêncio. Todos os elementos da criação se tornam parte de nossa essência. A separação se dissolve e, no lugar do ego, emerge a compreensão de que somos uma manifestação do todo, conectados a tudo e a todos, eternamente imersos na dança cósmica da vida. Viver, para uma consciência que não se identifica mais com o corpo, assume um novo significado.
A vida é vivida com um propósito, mas sem apego. Surge uma compaixão que não depende de desejos ou de buscas terrenas. Viver torna-se um ato de amor e paz. Cada gesto é uma expressão da alma, sem necessidade de recompensas físicas. A existência flui em harmonia, como uma dança silenciosa, onde cada movimento está em sintonia com o todo. A vida neste corpo é uma jornada de autodescoberta. É uma passagem que leva ao despertar, mas não é o destino final. Quando a iluminação acontece, percebemos que nossa verdadeira essência é espiritual, uma chama eterna que nada pode apagar. Respire. E lembre-se, você é mais que carne e ossos, é mais que pensamento e forma. Sua verdadeira natureza é infinita, como o céu aberto. O corpo é um caminho, não o destino. E ao final, o que fica é a essência, a alma que brilha além da matéria. Para saber mais sobre raios, teosofia, esoterismo e espiritualidade avançada, e acessar conhecimentos ocultos pouco conhecidos pelo público, acesse o link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Conheça o e-book O que são os raios, escrito em 1996 pelo nosso oficiante geral Batarjal. Você gostou do vídeo? Curta, compartilhe e se inscreva no canal, mas não vá embora ainda. Fique e assista a um desses 2 vídeos que eu selecionei especialmente para você. Namastê!